Seja bem-vindo ao canal Banquete do Rei. Eu sou a Irager Malheiros. É sempre um enorme privilégio receber você por aqui. Se você ainda não está inscrito no canal, eu peço que você se inscreva, que você deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas. Vamos espalhar a palavra do Senhor. Também deixe o seu comentário de onde você é, se você já serve ao Senhor, qual o teu tempo de caminhada com Deus. Enfim, interaja aqui na plataforma para que esse vídeo possa então ser recomendado no YouTube. Bom, antes de qualquer coisa, vamos então orar. Eu te convido a fechar os teus olhos nesse exato momento e vamos nos conectar com o Criador de todas as coisas. Senhor Deus, Pai amado, louvado e engrandecido seja o teu santo nome, Pai. Que o Senhor venha nesse momento tão especial falar conosco de maneira poderosa, que o teu Santo Espírito abra os nossos olhos, o nosso entendimento, para que possamos compreender a profundidade, a riqueza, a revelação das Sagradas Escrituras nesse nosso encontro proporcionado por Ti. No nome santo do Senhor Jesus, é assim que nós te pedimos e por fé nós já te agradecemos. Amém? Queridos, no nosso último encontro, nós estudamos o capítulo 19, lá do livro do Gênesis, e hoje, na sequência, daremos estudo ao capítulo 20. No capítulo 20 diz assim: Abraão partiu dali para a região do Negueb. Partiu dali. Aí você pode estar se perguntando, mas partiu de onde? É importante que você lembre o que foi estudado lá no capítulo 19. No 19, houve a destruição das cidades de Sodoma e Gomorra. Também houve aquele episódio grotesco, né, da gravidez das irmãs, né, as filhas de Ló engravidaram do próprio pai e deram origem então a dois povos, né, essa gestação deu origem a dois povos, os amonitas e os moabitas, que foram povos inimigos, né, do povo de Deus. E então, nesse episódio aí, Abraão, ele estava onde? Estava lá nos carvalhais de Manre, né, que ficava próximo à cidade de Hebron. Então, depois do episódio da destruição das cidades, né, de Sodoma e Gomorra, ele parte dali e foi para a região do Negueb. Negueb é um deserto, tá? Um deserto que ficava ali ao sul de Judá, tá? Então, ele partiu dos carvalhais de Manre, né, e foi em direção à região desértica, né, do Negueb. E foi viver entre Cádiz e Sur. Eu estou lendo o verso 1. Depois morou algum tempo em Gerar. Gerar era a principal cidade dos filisteus. Filisteu era um povo também inimigo do povo de Deus, tá? E essa cidadezinha aqui, Gerar, ela ficava no caminho para se chegar ao Egito. Então, quem ia para o Egito precisava passar por Gerar. Era como se fosse um entreposto. E esse mesmo caminho que Abraão aqui percorreu até chegar a essa cidade, ele há mais ou menos 20 anos, ele também tinha percorrido esse mesmo caminho. Quando nós lemos lá no capítulo 12 do livro do Gênesis, quando houve uma grande fome aqui na terra e Abraão foi para o Egito, né, para fugir dessa fome. Então ele obrigatoriamente passou também por essa cidade, a cidade de Gerar. Então, em torno de 20 anos depois, ele faz o mesmo caminho e chega à mesma cidade. Aí no verso 2, ele dizia que Sara, sua mulher, era sua irmã. Veja bem, Abraão foi para essa cidade, para a cidade de Gerar. Lá ele não era conhecido por ninguém,
Também ele não conhecia os habitantes daquela cidade, sabia que eram os filisteus, mas não conhecia de fato aquele povo, não convivia com aquele povo, então ele não sabia os costumes, não sabia o comportamento, né, com tantos detalhes. E então ele chega lá nessa cidade e provavelmente ele foi para lá porque aquela cidade apresentava as necessidades, né, os recursos que ele necessitava, né? E quais seriam esses recursos? Recursos físicos, recursos para o seu pasto. Então, era uma cidade que tinha água em abundância, era uma cidade que tinha pasto bom para o rebanho. Então, por isso Abraão foi para a cidade então de Gerar. Quando ele chega lá, ele já tinha feito uma espécie de combinado com Sara, com a sua mulher, que chegando lá, ela seria apresentada àquele povo, àquelas pessoas, como sua irmã. E, de fato, Sara era irmã de Abraão. Só que isso é uma meia-verdade. Por que é meia-verdade? Sara e Abraão tinham o mesmo pai, Terá ou Tera, vai depender da sua versão, tá? É o nome do pai deles, Terá. E então, tinha o mesmo pai, mas não tinha a mesma mãe. Então, ok, de fato, Sara era irmã dele. Só que ela não era apenas irmã, ela também era sua esposa. Então, o combinado que Abraão tinha feito com ela era no sentido de, em razão da beleza, Sara era uma mulher muito bonita, em razão da beleza dela, ele, por temor, por ter medo dos homens, ele achava que ele poderia vir a ser morto, tá? Para que eles pudessem, daquela pessoa que se encantasse com a beleza da Sara, pudesse vir a ficar com ela. Ela sendo casada, a pessoa não poderia tomar aquela mulher como esposa. Então, nesse caso, o que Abraão pensava? Bom, se ela é bonita e algum homem da cidade se interessar por ela, vão me matar. Em razão dela, vão me matar. Então, Sara, você vai dizer que você é minha irmã. Ok, era verdade, mas era uma meia-verdade, porque a informação principal era, então, ocultada. E aí, no verso 2, ele dizia que Sara, sua mulher, era sua irmã. Então, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar Sara e tomou-a para si. Então, Abimeleque não era o nome do rei da cidade. Abimeleque era uma espécie de título, assim como Faraó. Faraó é um título, não é o nome da pessoa que conduz ali o Egito, né, por exemplo. Então, é apenas o título dado àquela autoridade. Então, Abimeleque era o título do rei daquela cidade. E ele, aqui no verso 2, nós lemos que ele mandou buscar Sara e tomou-a para si. Então, ele levou Sara para o seu harém, como uma de suas mulheres. Mas o detalhe importante aqui é que nessa situação aqui do capítulo 20, o fato de Abimeleque, que era o rei da cidade, ter tido interesse por Sara, não seria exatamente em razão da beleza dela, porque aqui Sara já estava mais ou menos com seus 90 anos. Obviamente que existem mulheres bonitas até mesmo aos 90 anos, mas assim, lá no capítulo 12 do mesmo livro do Gênesis está bem claro qual foi a razão de Faraó, rei do Egito, ter tomado Sara naquela ocasião como sua mulher, em razão da beleza dela. Mas aqui no capítulo 20 não tem essa informação clara. Então, estima-se que o interesse de Abimeleque em tomar Sara como esposa, de levá-la para o seu harém, teria sido em razão de um interesse político, de firmar uma aliança com Abraão,
que era um sheik, né, alguém realmente importante, dono de um vasto pasto, né? Então, naquela época, uma das formas de se firmar, de se pactuar uma aliança com alguém era através do casamento. Então, aquele sheik importante, cheio lá pela cidade de Gerá, ele era desconhecido por todos. Aí vai a informação para o Abimeleque, que ele tinha uma irmã, então entende-se e presume-se até que Abimeleque quis formar uma aliança, quis pactuar uma aliança com Abraão, tomando a irmã daquele importante sheik como então sua mulher. Aí no verso 3, certa noite veio a Abimeleque num sonho, certa noite Deus veio a Abimeleque num sonho e lhe disse. Entre o verso 2 e o verso 3, estima-se que tenha passado mais ou menos um período de 2 a 3 meses. Então, Sara foi tomada por mulher, foi levada, né, para o harém do rei Abimeleque, lá no verso 2. Mais ou menos 2 a 3 meses depois, né, passado esse período de que Sara já estava lá no harém, aí Deus veio em sonho falar com Abimeleque. Esse registro aqui do verso 3 de Deus falando com alguém em sonho é a primeira vez que acontece, que tem essa forma de comunicação de Deus com o homem através de um sonho. E aí então Sara já estava lá no harém do rei Abimeleque, e aí Deus vem no sonho e fala para Abimeleque e dá uma importante informação para Abimeleque. Diz assim, ó, você morrerá. A mulher que você tomou é casada. Então Deus está fazendo uma revelação para Abimeleque. Verso 4. Mas Abimeleque, que ainda não havia tocado nela, essa é uma informação muito importante. Embora Sara já estivesse lá no harém de Abimeleque há 2, 3 meses, ele ainda não havia mantido relações sexuais com ela. Então, essa informação está bem clara no capítulo 20. Lá no capítulo 12 do livro de Gênesis, quando Sara foi levada para o harém de Faraó, não tem a informação clara de que ela não manteve relações sexuais com o rei do Egito, lá no capítulo 12, não tem essa informação. Mas por algumas informações do próprio capítulo 12, eu sigo a linha, tá? Porque existem 2 linhas, tá? Eu sigo a linha de que ela não manteve relações com Faraó. Tá? Aqui no capítulo 20 já tem informação clara, ó, ela não manteve relações sexuais com Abimeleque. Porque assim, se não tivesse essa informação clara, nós vamos ver no capítulo seguinte, que é o capítulo 21, é quando vai nascer então Isaac. Poderia-se alguém até presumir, então, essa gravidez, então, de Isaac, poderia ser, então, não de Abraão, mas do rei Abimeleque. Então, a Bíblia deixa bem claro, não, Sara não manteve relações sexuais com o rei de Gerá. E aí, alguém pode perguntar assim, mas se ela já estava há 2, 3 meses lá no harém, por que ela não manteve relações? Por que o rei não teve relações com ela, se ela já estava lá há tanto tempo? Porque naquela época, a gente precisa entender isso, naquela época, as mulheres elas eram levadas, né, lá para o harém, mas elas passavam por um processo de preparação, de purificação, fazia-se muitos rituais para chegar àquele momento de poder então se apresentar ao rei, tá? E esse processo, né, de preparação podia durar em torno de 6 meses até 1 ano. Então, de fato, Sara ainda não havia mantido relações com o rei Abimeleque. E aí, continuando, verso 4, né? Mas Abimeleque, que ainda não havia tocado nela, disse:
Senhor, destruirias um povo inocente? Ele estava dizendo assim, olha, o povo vai ser culpado, sendo que eu não sabia que ela era casada. Essa informação Abimeleque estava recebendo naquele exato momento, quando Deus revelou para ele em sonho. Por isso que ele diz, Senhor, destruirias um povo inocente? Verso 5, não foi ele que me disse, ela é minha irmã? E ela também não disse, ele é meu irmão? Ou seja, Abimeleque estava argumentando, foram eles dois que disseram para mim que ela era irmã dele, os dois. Então, eu a tomei como mulher para o meu harém, mas eu fui enganado, eu não sabia. Até então, para mim, ela era apenas irmã de Abraão. No capítulo 12, você vai perceber que Abraão, ele teve essa mesma postura. Quando ele chegou lá no Egito, ele também levou Sara a repassar a informação para os egípcios de que ela era irmã dele. E aqui no capítulo 20, Abraão incide no mesmo erro. Ele leva Sara a contar essa meia verdade, e a informação principal de que na verdade ela era sua esposa foi omitida. Então, mais uma vez, Abraão incidiu no mesmo comportamento, no mesmo erro. Então, é importante que nós venhamos extrair desse texto a importância de nós aprendermos com os nossos erros. Porque até aqui a gente percebe que Abraão, ele não aprendeu. Até aqui a gente percebe que, embora lá no capítulo 12 tenha acontecido consequências graves em razão daquele ato dele de esconder a verdade total, de que Sara, além de ser sua irmã, era também sua esposa, a gente percebe aqui no capítulo 20 ele incidindo na mesma postura. Então, quando a gente aprende com o erro, o que acontece de fato? Não é só o remorso. Porque remorso é isso, é você chorar por uma situação, é você demonstrar uma tristeza por um comportamento que você praticou e você não mudar de atitude. Isso aí é um remorso. Quando de fato acontece um arrependimento, há uma mudança de comportamento, há uma mudança de postura. Então aqui, nesse capítulo 20, a gente percebe que Abraão ainda estava incidindo no mesmo erro e então não tinha acontecido de fato um arrependimento com relação à postura que foi adotada lá no capítulo 12 do mesmo livro. Aí continuando, ele é meu irmão. Essa foi a fala de Sara, isso na argumentação de Abimeleque para com Deus. O que fiz foi de coração puro e de mãos limpas, ou seja, eu não sabia de nada, eu fui enganado. Essa era a argumentação de Abimeleque. Então Deus lhe respondeu no sonho: sim, eu sei que você fez isso de coração puro, porque Deus, ele sonda os nossos corações. Ele tudo vê, ele tudo sabe, inclusive aquilo que se passa na nossa mente e no nosso coração. Eu mesmo impedi que você pecasse contra mim e por isso não lhe permiti tocá-la. Então, observem bem que aqui Deus está falando para Abimeleque que foi ele que impediu que então Abimeleque cometesse esse erro, que Abimeleque cometesse esse pecado. Vejam bem, alguém poderia perguntar assim, mas se Abimeleque foi enganado e ele viesse a ter relações sexuais com Sara, foi por um engano, foi por um equívoco, foi por uma informação que não foi repassada para ele. Então ele seria inocente. Nesse caso, ele sendo inocente, ele não poderia sofrer nenhum tipo de consequência em razão daquele erro errado. Aqui o Senhor está falando para Abimeleque: olha, mesmo você estando na ignorância do ato,
se você viesse a praticar uma relação sexual com Sara, você estaria em pecado contra mim, em pecado contra Deus. Você teria cometido, inclusive, um crime, porque naquela sociedade, que era uma sociedade patriarcal, era uma sociedade familiar, o homem poderia tomar para si qualquer mulher, mas não uma mulher casada. O rei podia tomar para si qualquer mulher, mas não uma mulher casada, porque se ele incorresse em tal prática, estaria então cometendo um crime. E inclusive esse crime ele estava tipificado lá no Código de Hammurabi. Então seria um crime em razão daquela previsão constante do próprio Código de Hammurabi, e seria então um pecado porque ia contra a vontade do Senhor, ia contra o mandamento do Senhor. E aí, no verso 7, diz assim: agora, é o que o Senhor está falando para Abimeleque, agora, devolva a mulher ao marido dela. Então, o Senhor em sonho, ele revelou para Abimeleque a conduta que ele tinha tomado de levar Sara como sua esposa, né, para o seu harém, e que era uma conduta errada. E, ao mesmo tempo, o Senhor também dá para Abimeleque a alternativa, a forma de reparar aquele erro. Ele diz assim, devolva a mulher ao marido dela. Quem era o marido? Abraão. Ele é profeta. Quem que é profeta? Abraão. Então, o Senhor estava falando para Abimeleque que ele tinha que devolver Sara para Abraão e que Abraão era um profeta dele. Aqui também é a primeira vez que se fala na palavra profeta na Bíblia. E esse nome profeta foi usado para se referenciar então a Abraão. Então, mesmo Abraão tendo incidido 2 vezes no mesmo erro, no mesmo pecado, o Senhor ainda se refere a ele como profeta. Mas o que é um profeta? Um profeta é alguém que traz uma mensagem de Deus, que leva uma mensagem de Deus ao seu povo. Isso é um profeta. Então, mesmo Abraão tendo cometido esse erro por 2 vezes, ele ainda foi chamado por Deus como profeta. Isso significava que Deus concordava com a prática de Abraão? Não, não era isso. Deus não concordava com a prática de Abraão. Tanto é que veio alertar Abimeleque sobre essa conduta errada. Esse trecho aqui não significa que nós temos uma liberdade para pecar, não é licença para pecar. O fato de Deus chamar Abraão de profeta. Aqui é um alerta para mim e para você, para nós tomarmos cuidado com os julgamentos, porque às vezes nós vemos, uma pessoa praticando um pecado, um deslize, um comportamento incoerente com a palavra de Deus, e aí nós já apontamos o dedo para julgar e para dizer, esse aí não é um homem de Deus porque ele cometeu isso, cometeu aquilo, essa não é uma mulher de Deus em razão dessa falha. Mas Deus está nos mostrando através desse versículo que nós de fato não somos detentores da verdade, que as circunstâncias elas não definem quem de fato nós somos. E aí, continuando, ainda no verso 7, ele é profeta e orará em seu favor para que você não morra. Mas se não a devolver, esteja certo de que você e todos os seus morrerão. Abimeleque, ele estava acometido de uma enfermidade, ele estava doente. Desde que Sara foi levada lá para o harém, o que aconteceu? O Senhor lançou então uma enfermidade em Abimeleque e acredita-se até que em razão dessa enfermidade, esse já era um fato natural que impediria então ao rei de ter relação sexual com Sara. Então, continuando, além de ele precisar devolver Sara para Abraão, Abraão teria que orar por ele para que ele não morresse e para que todos da casa dele também não morressem. Então a gente observa que também aqui
acontece uma orientação, uma determinação do próprio Deus para que Abraão orasse por Abimeleque, e ele, a partir daquela oração, ele recebesse então cura. Então tem informações preciosas nesse capítulo, informações assim que trazem palavras, expressões iniciais, como por exemplo profeta. Foi a primeira vez que a Bíblia falou no termo profeta. Foi a primeira vez também que alguém vai passar por um processo de cura através da oração. E aí, continuando, no verso 8: na manhã seguinte, Abimeleque convocou todos os seus conselheiros, e quando lhes contou tudo o que acontecera, tiveram muito medo. Então, vocês observaram que aqui no verso 1, quando Abraão, ele disse para Sara, né? Ele disse para Sara lá no comecinho, que para ela então falar para aquele povo que ela era irmã dele, né? E não esposa. Ele teve essa postura, né? Até mesmo já julgando aquele povo como um povo que não era temente a Deus. Porque se fosse um povo temente a Deus, não iria então matá-lo, né? Para ter algum tipo de relação ali com Sara. Então ele julgou aquele povo, achando que dentro daquele povo, em meio àquele povo, não havia temor a Deus. Mas a gente observa aqui no verso 8, que quando o rei Abimeleque leva aquela informação do sonho que ele teve, da revelação que ele teve a partir do Senhor, para seus conselheiros, todos eles temeram. Então havia sido um temor a Deus em meio àquele povo. No verso 9: depois Abimeleque chamou Abraão e disse: o que fizeste conosco? E que foi que pequei contra ti, para que trouxesses tamanha culpa sobre mim e sobre o meu reino? E perguntou Abimeleque a Abraão: o que te levou a fazer isso, Abraão? Por que você fez isso? Por que você contou essa meia verdade? Por que você não nos contou que Sara era a sua esposa? No verso 11, Abraão respondeu: eu disse a mim mesmo, certamente ninguém teme a Deus neste lugar. Então aqui Abraão já julgou aquele povo como um povo que não temia a Deus. E irão matar-me por causa da minha mulher. Além disso, na verdade, ela é minha irmã por parte de pai. Tinham o mesmo pai, mas não por parte de mãe, e veio a ser minha mulher. E quando Deus me fez sair errante da casa de meu pai, eu disse a ela: assim você me provará sua lealdade. Em qualquer lugar aonde formos, diga que sou seu irmão. Então, quando Abraão saiu lá da cidade de Ur dos Caldeus, ele já fez esse combinado, essa espécie de combinado com Sara. Ele disse: onde você chegar, você vai dizer que você é minha irmã. Você não vai contar o resto da história. Você não vai contar que você é, além de minha irmã, minha esposa. Verso 14. Então Abimeleque trouxe ovelhas e bois, servos e servas, deu-os a Abraão e devolveu-lhe Sara, sua mulher. E no 15: e disse Abimeleque: minha terra está diante de ti, podes ficar onde quiseres. A Sara ele disse: estou dando a seu irmão 1000 peças de prata, para reparar a ofensa feita a você diante de todos os seus. Assim todos saberão que você é inocente. Então, Abimeleque, ele recebeu a informação do Senhor de que Sara era casada, ele recebeu a informação de que ele estava no caminho errado. O Senhor deu a ele a direção, o que ele tinha que fazer, que era devolver Sara ao seu marido. E Abimeleque, além de seguir o caminho correto, de fazer a devolução de Sara, ele ainda recompensou materialmente. Ele deu a Abraão, aqui no verso 16, 1000 peças de prata. 1000 peças de prata equivale a mais ou menos uns 12 quilos de prata, o que importaria em mais ou menos
10 anos de trabalho, tá? De um homem comum. Então, Abimeleque demonstrou temor total a Deus, porque ele seguiu a orientação do Senhor, ele devolveu, e ele não só devolveu, como ele ainda recompensou. Então, o Senhor estava mostrando para Abimeleque que o fato dele estar na ignorância não ia eximi-lo da responsabilidade do que lhe aconteceria, das consequências que lhe atacariam se ele continuasse naquele erro, se ele viesse a ter relações com Sara. E Abimeleque, então, recebeu aquela informação e mudou o seu comportamento. E isso é importante para nós despertarmos que o fato de nós não conhecermos a verdade é que está escrito na palavra do Senhor, não vai nos eximir das responsabilidades. Por isso, nós devemos sim buscar o conhecimento da palavra. Para quê? Para que nós evitemos determinados comportamentos que vão contra a palavra de Deus, e se estivermos praticando algo que vai contra, já possamos então decidir a partir de então termos uma mudança de comportamento, porque a ignorância não vai nos eximir de sofrermos as consequências de atos que vão contra a palavra do Senhor. E aí no verso 17, a seguir Abraão orou a Deus, e Deus curou Abimeleque, porque Abimeleque ficou enfermo logo quando ele tomou Sara e a levou para o seu harém. Sua mulher e suas servas, de forma que puderam novamente ter filhos. Quando Abimeleque tomou Sara, levou-a para o harém, o que aconteceu? Ele foi acometido por uma enfermidade, e além disso, as suas mulheres, as mulheres de Abimeleque, elas não puderam mais gerar, elas não engravidaram mais. O Senhor fechou a madre daquelas mulheres. Olha só o tamanho do poder do nosso Deus. Se você quer gerar um filho, tenha certeza de que quem vai abrir a sua madre vai ser o próprio Deus, porque o poder da vida está nas mãos dele. Verso 18. Porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Esse capítulo 20, ele nos mostra dois pontos importantes. Primeiro, a pecaminosidade da humanidade através do comportamento de Abraão, pecando novamente contra Deus, tendo um comportamento que destoa da palavra do Senhor. Embora Abraão já estivesse numa caminhada com Deus, mas era ainda o início de uma caminhada, ele temeu aos homens. Ele já conhecia Deus, ele já conhecia o poder de Deus, embora fosse o início da sua caminhada, é importante frisar, mas ele, mesmo conhecendo o poder de Deus, ele temeu aos homens. E isso às vezes acontece conosco, quando em algumas situações nós acabamos esquecendo do Deus que nós servimos, do poder do Deus que nós servimos, e acabamos ficando com a nossa estrutura mental, emocional abalada em razão de coisas terrenas. Mas o Deus que nós servimos, Ele pode todas as coisas, Ele é o Criador de todas as coisas. Então nós não devemos temer nada deste mundo, porque Deus, Ele está comigo, Ele está com você, Ele está conosco. Então esse capítulo 20, ele mostra a pecaminosidade humana, mas também mostra a misericórdia de Deus. Abraão, ele é conhecido como o pai da fé. Mas mesmo sendo o pai da fé, nós podemos perceber que ele foi um homem que também cometeu erros, cometeu falhas. E isso nos mostra o quanto que a Bíblia ela é real. Ela é real porque ela retrata não só as partes boas, como as partes ruins de todas as pessoas que ali são retratadas. A Bíblia não trata de homens, de expor a vida de super-homens, de mulheres maravilhas, de homens
homens perfeitos, de mulheres perfeitas. Não, ela mostra o homem como de fato ele é, cheio de falhas, cheio de vícios, mas mesmo assim o Senhor foi com Abraão. Tudo o que Abraão fez não foi pela força do braço dele, não foi por algo que existia exclusivamente dele. Não, o que Abraão fez, todo o legado de Abraão foi em razão da misericórdia de Deus. Então tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós temos, não nasceu a partir de nós mesmos, a partir do nosso braço, da nossa força. Não, tudo que nós somos e temos vem do alto. Por isso tudo que nós fazemos precisa ser para a honra e para a glória do nosso Deus. Ele sim é bom. Deus te abençoe.